Olá, pesquisadores! Cláudio aqui do Manual. A gente está fazendo uma série aqui sobre pacotes do R no nosso canal. E hoje chegou a hora de falar do Patchwork, que é um pacote muito legal para você que quer juntar várias figuras em uma só e assim conseguir mostrar melhor um resultado específico que você deseja, comparar resultados que estão relacionados. Isso aqui facilita demais e você não vai precisar fazer gambiarra lá no Word, colocando uma figura dentro da outra, agrupando, enfim. Vai sair uma imagem com qualidade muito boa e muito fácil de fazer. O pacote é meio que uma coxa de retalhos e você vai costurar aqui a coxa de retalhos e vai montar sua figura com várias figuras do jeito que você desejar. Vamos lá para o R, vamos ver como é que funciona? Pronto, aqui no R, primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar o pacote. Então, a gente vai usar a função install.packages aqui para instalar o Patchwork. Como eu já tenho instalado, eu não vou reinstalar de novo, tá, pessoal? Então, vou cancelar aqui para você não vai aparecer esse aviso. E a gente vai dar o library aqui para carregar as funções do pacote. Depois, a gente vai carregar o nosso banco de dados para fazer os exemplos aqui. Então, eu vou usar aqui o Penguins, que está dentro do pacote Palmer Penguins. Então, vou dar o library aqui no pacote Palmer Penguins e usar a função data para carregar os nossos dados. Eu vou selecionar aqui o Penguins, que é o nosso banco de dados que a gente está usando aqui para fazer os exemplos. Vamos lá. Para executar o Patchwork, eu preciso primeiro de construir um gráfico. E aí a ideia é que você faça um gráfico e atribua esse gráfico a um objeto, para a gente manipular depois somente os objetos que têm os gráficos. Aqui eu vou fazer um gráfico só e vou montar várias pranchas diferentes usando o mesmo gráfico. No seu caso, na sua realidade, você vai fazer todas as figuras que você precisa fazer para representar os seus resultados. E aí você vai montar as pranchas de acordo com o seu interesse, o que você acha mais interessante para sua visualização de dados, para reportar os seus resultados, ok? A gente está usando aqui, pessoal, o gráfico que a gente já viu aqui lá na aula de ggplot2. Inclusive, se você não viu essa aula, tem aula do ggplot2 aqui no canal. Então, a gente vai montar esse gráfico, vai repetir esse gráfico. A única diferença aqui é porque aqui eu atribuí esse gráfico a um objeto. Então, vamos rodar e vamos chamar o objeto. Então, tá aqui o nosso gráfico, que a gente vai usar como exemplo aqui ao longo da nossa aula de Patchwork. Lembrando que se você não viu essa aula de ggplot2, ouviu e quer aprender mais sobre ggplot2, sobre linguagem de programação, análise de dados, a gente tem o nosso clube de assinaturas do CDP, o Clube do Pesquisador, com assinaturas a partir de R$ 24,90, pessoal. É uma formação completa para você pesquisador, que vai do zero até o mais avançado, e você vai aprender a dominar a linguagem do R e fazer figuras, análises, manipulação de dados, tudo de forma independente, sem depender de ninguém. Tenho certeza que aprender a usar essa ferramenta vai ser muito importante na sua pós-graduação, esteja você no mestrado, no doutorado ou até no pós-doutorado. Tenho certeza que é uma demanda muito importante para você aprender a fazer análise de dados. Faz muita diferença na nossa carreira. Para mim foi assim, para todo mundo aqui do manual foi dessa forma. A gente sabe a diferença que faz ter autonomia e independência na hora de analisar nossos dados, e eu tenho certeza que o CDP vai te ajudar nisso. Então, acessa o link, o primeiro link que está aqui na descrição, conheça o CDP e vem ser membro, fazer parte do nosso clube com a gente. Continuando aqui, a ideia do Patchwork é simplesmente usar equações para você ir montando a prancha do jeito que você quiser. Então, vamos montar aqui algumas pranchas para vocês terem uma ideia como funciona. Pegando os objetos que os gráficos estão atribuídos, a gente vai fazer as equações. Então, se eu colocar o sinal de adição, ele vai adicionar uma figura junto com a outra. Então, vai ficar dessa forma aqui, uma do lado da outra. Então, ficou um do lado do outro. Ok? Se eu quiser um abaixo do outro, eu uso a barra aqui, que é o símbolo da divisão. Então, se eu rodar aqui, vai ficar um embaixo do outro. Não se preocupe com o tamanho aqui da figura que ficar aqui, porque na hora que você for salvar essa figura em alta qualidade, você vai definir a proporção aqui da figura. Então, você consegue deixar ela na proporção ideal que você precisa lá para colocar no seu trabalho, enfim, ou na proporção desejada. Beleza, pessoal? Próximo símbolo que a gente pode usar é essa barra aqui em pé, que ele vai funcionar parecido com o sinal de adição, e a gente pode adicionar várias figuras um do lado da outra. Então, aqui eu coloquei todas uma do lado da outra e ele ficou dessa forma aqui. Vou maximizar aqui para vocês entenderem como que fica. Então, ficou um do ladinho do outro, beleza? Vocês podem aqui usar, na hora de salvar a figura, vocês podem definir a proporção que ficar mais interessante para vocês. Você pode criar grupos também dentro dessa equação. Então, tudo que estiver dentro do parênteses, ele vai fazer primeiro. Então, ele vai organizar aqui de acordo com os parênteses, tá, pessoal? Então, é qualquer equação matemática. Então, aqui eu estou juntando essas duas figuras aqui primeiro. Depois, eu estou dividindo e colocando essas duas figuras na parte de baixo. Vamos ver como é que vai ficar? Aí, ficou as duas aqui, uma do lado da outra. E depois as duas aqui, uma do lado da outra na parte de baixo. Pessoal, fala sério. É muito simples e é muito interessante o resultado que gera, né? Imagina você construir uma prancha com os resultados do seu trabalho e pegando aqui exatamente as figuras que você acha que fazem mais sentido de serem exploradas juntos. Vai ficar sensacional. Tenho certeza que você vai impressionar muito o seu orientador, além de quem for ler o seu trabalho, seja a banca, seja alguém que for ler seu artigo posteriormente. Tenho certeza que ele vai gostar muito e vai ficar impressionado com a qualidade do trabalho que você fez e com a confiabilidade daqueles resultados. Mais um exemplo aqui, agora pegando somente 3 gráficos
gráficos, então eu vou colocar um do lado do outro e um embaixo. Então ele se ajusta automaticamente ao espaço que você definir para ele. Então aqui os dois gráficos um do lado do outro, ele ocupou o espaço ali menor, e o gráfico aqui na parte de baixo, como tinha uma área maior, ele usou toda a área. Então não vai ficar uma área em branco aqui, pode ter certeza que ele vai fazer organizar da melhor forma para ficar mais harmônico possível. E aqui o último exemplo a gente vai inverter, a gente vai colocar o maior aqui na lateral. Olha para você ver que interessante esse tipo de visualização. E lógico, pessoal, o Patchwork tem muito mais funcionalidade. Você pode definir áreas específicas aqui na área do plot para você colocar os gráficos. Você pode deixar uma parte sem plotar nada para você colocar, por exemplo, uma figura, um desenho que represente os seus resultados. Enfim, tem muitas possibilidades com o Patchwork. Se você quiser aprofundar sobre esse conteúdo e aprender mais sobre o Patchwork, eu recomendo você a acessar o primeiro link aqui da descrição e ser membro e participar do nosso clube de assinaturas do CDP. Lá tem uma formação completa para você. Eu tenho certeza que você vai aprender não só o Patchwork, mas vai aprender muito mais coisas que vão agilizar e facilitar muito o seu dia, além de te dar uma autonomia absurda em análise de dados em programação em R. E se você gostou dessa aula e esse conteúdo foi relevante para você, não deixe de curtir esse vídeo, pessoal. A curtida é muito importante para o YouTube e para a gente também, porque assim que você curte esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo foi interessante para você e ele começa a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então esse vídeo vai chegar a mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então se você achou esse conteúdo relevante, quer compartilhar esse conteúdo, quer que ele chegue a mais pessoas, não deixe de curtir esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, é de graça, é só clicar aqui no botão se inscrever. Também clica no sininho para receber todas as notificações de conteúdos novos. A gente tem conteúdos novos aqui todos os dias e eu tenho certeza que se você gostou desse tipo de conteúdo, se ele fez diferença na sua formação, no seu conhecimento, que vale a sua inscrição no canal e a sua curtida. E é isso, muito obrigado e até a próxima aula.